O módulo que toma a decisão dentro do Arena chama-se DeCide, é esse losango que vocês estão vendo aqui. A priori, ele tem duas saídas. Ele tem uma entrada de fluxo, ok? E tem duas saídas, uma verdadeira e uma falsa. Eu consigo fazer com que o Arena tome decisões baseadas em uma probabilidade estatística, ok? E consigo fazer com que, baseado em uma fórmula matemática, uma igualdade dentro do Arena, a gente tome alguma decisão. Por exemplo, eu posso dizer para você que dentro de uma linha de produção ou dentro de um processo qualquer, as entidades passam por exemplo, um posto de inspeção de qualidade, e é sabido historicamente que 5% das peças são refugadas, são descartes. Ou elas são descartadas para sempre, ou ela pode voltar para um retrabalho. Muito bem. Posso também fazer com que o Arena tome uma decisão baseada em uma condição que eu coloque. Por exemplo, se você está vindo de São Paulo e passa por um pedágio, eu gosto de usar muito esse exemplo de pedágio, que é mais fácil até de explicar. Quando você chega na praça de pedágio, que você olha para todos os pedágios, as cabines, qual é a primeira decisão, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Alguém pode responder para mim? Onde tiver menos fila. E tá verde. Muito bem. Está gravando? Tá verde e tá menos fila. Só para saber. A menor fila, ok. Bom, a primeira coisa que você pensa, na verdade, não é isso. É que você pensa e não lembra que pensa, ou não percebe que pensa. Primeiro, você vai tomar uma decisão de ir para uma cabine que é paga ou uma cabine que é sem parar. Essa é a primeira solução. Ali é uma tomada de decisão sua. Depois você vai, como o Rafael acabou de falar aqui, ele vai para a cabine que é mais rápida. Até aí a gente não sabe qual é a mais rápida, só se eu conhecer quem são os atendentes. A próxima decisão é a seguinte: eu vou escolher, dentre todas as cabines, aquelas que estão verdes. Então é a segunda tomada de decisão que você tem ali. A terceira que você vai pensar é o seguinte: dentre as verdes, que eu tenho que pagar, qual é a que tem menor fila? Correto agora? Está mais completinho? O Arena ele é inteligente, mas ao mesmo tempo ele é burro. Então você tem que mostrar para ele quais são os caminhos que você quer que ele tome, quais são as decisões baseadas em quê? Quais são os parâmetros que ele tem que analisar. Quanto à fila que tem menos carros, pode não ser a mais rápida, tá? Nem sempre a menor fila é a mais rápida. Talvez aquela fila que tem mais pessoas, são pessoas que já conhecem, que está passando todo dia ali, sabe, ali tem uma menina que atende muito rápido, ela é extremamente eficiente, então todo mundo vai ali, porque sabe que mesmo a fila estando cheia, ele vai gastar 2 minutos ali para passar, enquanto que a outra que tem um outro atendente lá, esse atendente é muito moroso, e por isso que tem pouca gente lá. Então, o critério de fila é um pouquinho complicado na hora de você se basear em tomada de decisão. Existem regras, existem prioridades, tudo isso tem que ser pensado, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai verificar esses 2 métodos de tomada de decisão. Um por probabilidade e o outro baseado em uma condição pré-fixada pelo operador, por nós. Muito bem. A priori, quando você puxa o DeCide para dentro do teu template, da tua área de construção do projeto, e você clicar nele, ele vai vir nessa condição que você está vendo aqui, ó. Aqui, o nome do DeCide, você pode colocar, geralmente aqui é uma pergunta, ou é alguma informação que mostre o porquê que ele está ali. No DeCide é importante, como processo, você pôr um nome que relembre o que ele está fazendo ali. Então é a descrição da função do módulo.
Nesta condição que você está vendo aqui, ó, no type, eu tenho aqui, ó, two-way by change, ou seja, dois caminhos baseados em probabilidade, ok? Então, é um tipo de decisão por condição ou por probabilidade. Ok. Aqui embaixo, eu tenho aqui um percentual de verdade que vai de 0 a 100. Então, se eu falar para você que 10% das peças são refugadas em um determinado processo. Por condição, o Arena diz que tudo que for, se tiver que seguir fluxo normal de processo, vai sair pelo verdadeiro. E o que não vai seguir, vai ter uma condição, ele é falso. Só que dentro do Arena, dentro do Decide, ele te dá a condição de verdade. Então, tudo que você colocar aqui, ele vai sair pelo verdadeiro. Então, se eu falei para você que 10% das peças são refugadas, quanto eu ponho aqui, hein, galerinha? $90, né, professor? É 90, ok? 90 porque 90 vai seguir o fluxo pelo verdadeiro, true, verdade, segue, e o refúgio vem pelo falso. Tá claro? Se eu estou seguindo uma linha de produção e eu vou desviar a minha produção para uma segunda linha, uma segunda célula de produção, eu vou fazer o quê? Eu vou descer com ela pelo falso. Aí seria uma condição que eu vou colocar aqui. Se vocês clicarem aqui, que vocês vão perceber que eu tenho two-way by change, any-way by change, ou seja, oi. Fala, Mariana. Só uma pergunta. Se eu estou fazendo uma amostragem em relação, eu não tenho que considerar 100% da amostragem? Por que considero só 90%? Por favor. Se você considerar 100% da amostragem, está dizendo que tudo aqui é verdadeiro. Então, mesmo na amostragem, não tem por que você ter essa amostragem se 100% é verdadeiro. Você não tem refúgio na amostragem, você não tem por que tomar a decisão aqui. Você pode retirar isso aqui. Mas vamos imaginar que nessa sua amostragem, por histórico, você sabe que de anos em anos, de tudo que entra lá, 3% geralmente é refugado. Tá certo? Ou reprovado na análise. Só um minutinho, pessoal, que tem uma máquina desgraçada de lavar aqui que não deixa eu falar. Só um minuto. Estou na sala e faz barulho aqui, esse avião. Bom, Vanessa, então voltando. Imagina que se você está entrando aqui com uma série de amostras de soja, por exemplo. Chegou um caminhão aqui, ele vai fazer uma coleta de amostra. Tá certo? Então, baseado em relatórios que você tem anuais, mensais, semanais, você sabe qual é a média, que em média, quanto é que é refugado. É muito pequeno, porque geralmente essas amostras é muito pequena a quantidade que é refugado. Mas se existe essa probabilidade, ela tem que existir. Tá certo? Então, se eu colocar 100% aqui, de verdadeiro, tudo que vier para cá, essa condição vai fazer com que ele saia pelo verdadeiro, não tenha uma função mais de tomada de decisão. Essa era a pergunta? A dúvida? Sim, Vanessa? professor, exatamente. Entendeu o que eu falei? Sim. Muito obrigada, professor. De nada. Então, se eu puxar esse cara aqui, eu vou ter anyway by change, anyway by condition, aí é por condição ou duas condições. Quando eu falar para você anyway by change, eu estou falando o seguinte, vamos imaginar que está chegando aqui veículos, tá? E eu posso falar para você assim, ó, veículos, de todos esses veículos que chegam, 30% é caminhão, 40% são carros de passeio, 25% motocicletas. Então, eu vou ter várias verdades, cada uma com seu percentual aqui na saída. E aqui, o restante.
Tá? Então, vamos tocar aqui que vocês já vão entender. Então, tá aqui, ó. Esse módulo permite alterar o caminho da entidade dentro do fluxo mediante condições do sistema ou probabilidade. Os principais campos, o type, que é esse que eu acabei de falar para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, two-way byte change, escolhe entre duas saídas baseadas em um percentual. Esse percentual, geralmente, ele é baseado em relatórios anteriores, históricos. Em dois caminhos por condição, que escolhe entre duas saídas baseados em uma condição. Ok? Por exemplo, uma das condições é aquela que eu falei para vocês do pedágio. Se você chegou na linha de pedágio, não vá para o vermelho, só vá pelo verde. Certo? Anyway by change é o que eu acabei de falar para vocês do carro, container é carro, moto, caminhão. Anyway by condition. Aqui nessa condição, eu posso tomar as 3 decisões de uma vez só, ok? Verificar se eu sou sem parar ou se eu sou pagante, se escolher entre as cabines que estão verdes e depois poder escolher entre as verdes, se eu sou pagante, aquela que tem a menor fila, se esse for o meu critério, tá certo? E todas essas condições ou probabilidades saem pelo verdadeiro. Permite inserir probabilidades com a entidade que tem que sair pela saída true. Beleza? Muito bem. Então, ó, quando eu estou anyway by change, reparem que aqui eu começo a adicionar os percentuais que eu quero. Então, eu vou somando e vou adicionando, ó, o verdadeiro. Então, se eu adicionar, por exemplo, aqui, adicionei 50, 75, 25. 50, 75 e 25. Eu não sei por que o Arena coloca esse cara aqui. Isso aqui era para estar aqui, ó. Mas dá para puxar ele para cá. Então, o primeiro aqui vai sair 50%. O segundo, 75%. O terceiro, 25%. E aí eu não vou usar esse else para nada. Nesse caso, ele está como else. Ok? Muito bem. Então, aqui ele já mudou para anyway by change. 2 opções de caminho escolhidas com base em uma condição que deve ser verdadeira. Essa condição pode ser montada de várias maneiras. Se eu for trabalhar, por exemplo, agora eu coloquei 2 caminhos por condição. Eu posso falar que eu posso dizer que colocar 2 decides, por exemplo, 2 dispose, e falar que todos eles vão passar por vários processos e lá na frente eu vou dividir eles. Esse exemplo aqui eu vou mostrar para vocês antes da gente começar a fazer exercício, tá ok? Aí eu tenho aqui, ó, saída verdadeira somente se a condição montada com a variável operadores booleanos e o valor se for verdadeiro. Sempre variáveis, valores 0 e 1 de preferência. Sempre menores ou iguais, maiores ou iguais. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente, eu não vou falar agora porque é muito pouco utilizado. Baseado em atributos. Também posso anyway by condition e trabalhar ele como atributo. Por exemplo, entram carros. E na entrada eu já coloco assim, ó, quem entrar por aqui vai ser carro azul, quem entrar por aqui, carro vermelho, quem entrar por aqui, carro verde. Então, o atributo aqui é cor. Aqui dentro do decide eu posso separar carro azul de vermelho, de verde. Ok? Então, existem várias condições de eu tomar decisões e separar baseados em atributos ou valor de variáveis. Boa noite, Amanda. Muito bem. Professor, o que eu tomo por decisão são as pontas? Como? Por exemplo, aquela ponta ali do lado direito que o senhor falou. Eu tomo por decisão a ponta em primeiro lugar e depois vou para o meio. Qual que é a sequência? Por gentileza. De qual delas, Vanessa? De qual slide você está falando? Esses anteriores? Do slide que o senhor está falando agora. Esse aqui? Sim. Bom, tudo que estiver aqui, que eu colocar de condição, é o que é verdadeiro, que vai sair por essa ponta aqui, ó, o true. Se a variável que chegar aqui não tiver o valor que foi atribuído a ela que eu estou escolhendo, ela vai escolher o caminho contrário.
Então, por exemplo, se o nome da variável aqui é 5, quando a minha entidade passar por aqui, ela tiver o valor de 5, tem um somador lá na frente, tá? Que nós vamos ver ainda. Eu vou mandar somar mais um. Toda vez que, por exemplo, quando ele for 5, se o valor da variável for 5, é verdadeiro. Se ele for maior do que 5, ou menor do que 5, ou menor ou igual, ou diferente, aí ele é falso. Tá certo? Então, todas as condições que eu colocar aqui, você tem que levar elas como verdadeiro. Hoje a gente vai fazer um exercício que você vai entender bem isso que eu estou fazendo aqui. Ok? Vanessa. Tá ok, muito obrigada. Pode, a hora que você tiver dúvida, pode interromper, porque a tua dúvida ok, pode ser obrigada. a dúvida da sala toda aí. Bom, aqui eu já falei. Então vamos lá, vamos para um exercício bem tranqueirinho aqui. Mas antes de ir por ele, eu vou mostrar para vocês aquela de entidade para vocês entenderem o que eu quero falar. Deixa eu sair daqui. Eu vou abrir o Arena. Depois eu volto no slide aí. Só para vocês entenderem aquela história dele mudar pela figura. Então, esse computador aqui também está demais, viu? Eu vou montar um processo aqui bem ridículo, só para mostrar para vocês essa tomada de decisão aí. Não vou me preocupar com o tempo aqui não, tá, pessoal? É só para mostrar mesmo. Vamos imaginar que aqui chegue, por exemplo, homens. Eu vou chamar essa entidade aqui de E_ homens, para ele saber o que é o create e o que não é. Tem que ser diferente o nome. Aqui, eu vou dizer que chega mulheres. O nome dessa entidade M_ mulheres. Ok? Muito bem. Eu tenho montado aqui homens e mulheres. Eu só vou colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui onde eu tenho homens, eu vou colocar um man, uma figurinha de um homem. E aqui de uma mulher. Tá ok? Só tem homem e mulher aqui como figurinhas. Pessoal, Ele vai passar por um processo. Oi? então, Oi? conversando lá com o pessoal do terminal, né? Eu identifiquei o BO. O BO é o seguinte: o BO é que cada caminhão, por exemplo, ele entra em um tempo e ele faz um tempo segundo o que ele vai fazer. Por exemplo, o caminhão entra com um pallet. Então, ele vai ter o tempo de carregar o pallet. Aí, esse pallet, ele vai ter fumigação? Se sim, né? Vai ter mais um processo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então,
Isso é só um exemplo, professor. E aí, dentro desse processo, nós identificamos muitas coisas. E não tem como a gente, né, que nós somos leigos, demonstrarmos isso na arena. O que o senhor, nesse sentido, pede para nós? Em termos, assim, de entregar um trabalho, né, e um artigo em cima disso. Porque, lógico, em cima dos resultados, nós temos que entregar um artigo acadêmico. Sim, mas foi o que eu acabei de falar, eu falei desde o começo. Vocês têm que montar a simulação de um processo que vocês dominem, tá certo? Se quem está lá não sabe o que fazer, você imagina eu que estou desse lado aqui do computador, tá certo? Agora, o que você pode fazer é o seguinte, simplifique esse sistema. Quando a gente faz um projeto, a gente quer fazer uma pesquisa, a primeira coisa que a gente tem que determinar é se eu tenho fonte de informação. Porque se eu não tiver fonte de informação para coletar dados, como é que eu vou fazer? Se eu não tenho conhecimento do processo, ou não tenho como buscar informação desse processo, como é que eu vou resolver isso? Tá certo? Agora, como você falou, se o sistema, se chegou aqui caminhões com pallets, aqui tem uma pergunta, ele tem que vermifugar? Não é essa a pergunta que você faz. Se você tiver condições de saber, historicamente, por exemplo, se de 1.000 caminhões que chegam, 10% tem que fazer a desformigação, aí sei lá como é que chama esse negócio, você vai colocar 90% aqui, 10% você vai correr com esse processo para cá. Agora, todos os processos existem relatórios de acontecimentos, de atividades que acontecem dentro de qualquer empresa. Tá certo? Agora, para você fazer uma simulação, você tem que fazer um mapa do processo. O mapa do processo é justamente para você tomar conhecimento de como é que ele funciona. A partir da hora que você sabe de como ele funciona, você consegue trazer para dentro de um sistema virtual a realidade de um problema. Tá cortando a voz? Sim, professor. Sim, porque a grande questão são as informações, né? Porque nós precisamos alimentar o Arena com as informações, né? Eu penso que esse é o princípio, né? Sim. Independente. Entendo, por exemplo, eu vou ver um processo de venda de um produto. É a mesma coisa, né? É um processo. Você fez um artigo, Vanessa? Oi, desculpa? Você já fez algum artigo? Alguma pesquisa? Professor. Bom, já fiz acho que uns 5 já, professor. Isso. E como é que você fez para buscar essas informações? Primeira coisa é a fundamentação teórica, né? Onde nós buscamos todas as informações. Isso. Se você tem fundamentação teórica, até aí você só tem um referencial bibliográfico, ok? Você não tem pesquisa ainda. Você simplesmente está fundamentando todos os assuntos que você vai falar no teu projeto. Ok. E o problema da pesquisa? Lógico. Você aplicou alguma ferramenta? Eu pego e vejo... Não, realmente. A primeira coisa é a problemática da pesquisa. Então, eu pego e vejo qual é a problemática da pesquisa, ou seja, qual é o centro, né, do artigo, no caso. Por que eu estou fazendo esse artigo? Com base nisso, eu vou buscar quais são os melhores autores, né, que me darão um embasamento teórico dentro dessa pesquisa. E aí eu vou ler o quê? 10, 15, 20 artigos no mínimo, para eu começar a falar sobre o assunto. Isso. Só que esse teu assunto tem um problema. Esse problema está relacionado a alguma coisa. E como é que você vai buscar informação sobre esse problema e tomar uma decisão e resolver o problema? Senão fica somente uma pesquisa bibliográfica. Com certeza.
Porque Então, quando eu eu começo pensei- um artigo, primeiramente eu tenho uma problemática, né? Que é o centro do artigo. Tipo assim, por que eu estou fazendo esse artigo? Ah, eu quero saber por que a banana é amarela. Ai, por que a banana, quando fica mais velha, tem pintinhas pretas, né? E fica mais Você doce, descobre, por exemplo, né? e como você descobre todas essas perguntas que você está querendo responder? Oi? Não é? Como é que você responde essas perguntas que você acabou de me fazer aí? Não é dentro do livro. Na verdade, Onde é? né, eu descubro com muita pesquisa, tipo assim, uns 20, 30 artigos e conversando com pessoas que conhecem a banana, né? E que falam para mim Pronto. assim, Vanessa, a banana tem essa pintinha por causa disso, disso, disso. Eu, pelo menos, faço sempre isso, professor. Então, por que você não faz isso também no processo que você quer simular e verifica como que ele funciona e quais são as informações que eles vão te devolver? Não. Perfeito, professor. Tá bom? Agora, esse Com assunto a gente conversa na aula depois das 9. Aí você vai lá e a gente continua esse papo. Tá bom? Beleza, professor. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, galerinha, voltando aqui. Aqui chega homens, aqui chega mulheres. Eu troquei aqui, ó, a imagem, tá? Picture man, picture woman. Aqui ela vai passar por um processo que eu não sei qual é esses dois aqui. Vamos dizer que é uma triagem. Aqui dentro, eu quero separar o que é homem vai para um lado, o que é mulher vai seguir um outro tipo de processo. Tá ok? Então, se é um consultório médico, aqui a consultória, a recepção vai mandar os homens para o urologista, a mulher para a ginecologista. Vamos falar assim que fica mais fácil. Muito bem. Como é que eu faço esse cara aqui tomar essa decisão de jogar homem para um lado e mulher para o outro? Ora, eu venho aqui, vou passar o meu tipo por duas condições, que eu só tenho homem e mulher, por enquanto. Aí eu tenho aqui, tipo de entidade, variável, expressão, atributo, eu vou colocar por tipo de entidade, tá certo? E o nome da entidade que eu quero que seja verdade, seja homem. Se eu falar que a verdade é homem, tudo que for homem vai subir e que for mulher vai descer. Então vamos ver se isso acontece realmente aqui. Isso poderia estar trabalhando com container, com qualquer outra coisa. Então, ó, tá chegando homens, mulheres, passou pelo primeiro processo, a mulher está descendo, homem subindo. Ok? Então, a ideia é mais ou menos essa quando eu estou trabalhando com um atributo ou tipo de figuras que eu posso selecionar aqui na frente, tá certo? Dessa forma. Então, eu estou dizendo aqui, eu estou colocando um atributo para essa entidade aqui, que é homem, que é essa figura, e de mulher para essa outra aqui de baixo. Tá ok? E assim vai. Pode ser por caminhões, pode ser pelo que vocês quiserem. Então, vamos lá. Vamos voltar para o slide. Muito bem. Então, aqui eu tenho assim, ó, uma empresa possui em sua fábrica uma célula de produção chamada produção 1, que recebe peças a cada exponencial 7 minutos. Seu tempo de processamento de cada peça é de exponencial 8,5 minutos. Atualmente, 100% das peças passam por uma célula que está sobrecarregada. A empresa pretende montar uma célula igual, chamada célula 2, que receberá parte das peças. O modelo deve ser preparado para rodar 30 replicações de 12 horas e o sistema não é terminal, ou seja, eu não vou zerar a estatística entre as replicações. Descubra qual percentual de peças deve passar para a célula 2 para que a utilização das duas células seja menor do que 75%. Faça esse experimento alterando até que a célula 2 para que você encontre a resposta. Caso o modelo apresente erro, excesso de entidade, que vai acontecer,
significa que a célula 1 está gerando uma fila muito grande. Basta fazer os experimentos alterando o percentual do decide até que o erro pare de aparecer e alcançar o resultado esperado. Então, eu tenho que trabalhar abaixo de 75%. Então, qualquer valor que você colocar lá, aonde a célula 1 não trabalhe com mais 75%, eu vou dar como certo, ok? Muito bem. Então, tá aqui, ó. Chegaram as peças, ela vai passar pela célula 1, 100% está vindo para a célula 1 e vai embora. Eu preciso ver se ela está primeiro trabalhando com mais 75%. Se ela estiver trabalhando, aí o que eu tenho que fazer? Começar a desviar um pouco para a segunda linha de produção, ok? Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou voltar no Arena. E vou montar. Se vocês quiserem, vão montando junto, já para ir treinando. E a gente vai fazendo junto. Se tiver dúvida, chamem. Eu não quero salvar nada. Vou abrir um novo. Então vamos lá. Vou colocar aqui um create, ok? Vou colocar um decide. O que é isso? Um decide. Vou colocar a célula 1 e vou colocar um dispose. Então, o exercício fala que, a priori, é isso aqui. Então, as peças chegam a uma distribuição exponencial de 7 minutos. Ok? Então, vou colocar 7 aqui. Minutos. Chega uma entidade de cada vez. Fim de papo. Como está indo tudo para lá, eu vou colocar aqui 100%. Então, tudo é verdadeiro. O processo 1, vou chamar de processo 1 mesmo, vou colocar size, delay, release, e vou adicionar um recurso chamado recurso 1. Não vou mudar nada isso aqui. E ele trabalha com uma exponencial de 8,5 minutos. Eu abro aqui o meu delay type e vou procurar a exponencial e eu não tenho. Então, aqui é a primeira novidade. Como eu não tenho a exponencial aqui, eu vou fazer a expressão. Eu venho em expressão, ou você procura ela aqui, ó. Eu tenho a exponencial aqui, que é uma média, só tem que pôr a média. Aí você fala assim para mim, mas eu não sei quais são os parâmetros da média, da exponencial. Você clica com o botão direito e vai construir uma expressão. Quando você faz isso, você cai naquela tabelinha que tem no relatório, ó. Tá vendo? E tem aqui as distribuições, ó, randônicas. Se eu clicar nela, aparece aqui exponencial e do lado já aparece a média. A média é 8,5. 8,5. Não coloque em vírgula. Repare que ele já montou para mim aqui a expressão, ó, 8,5. Vou dar um OK. Isso aqui está em minutos e vou dar um OK. Muito bem. Eu já vou deixar a segunda célula montada. Eu sei que eu vou precisar dela. Ô, professor, eu não consegui pôr aquele 8,5. Como que o senhor fez? Aqui. Aqui? Isso. Vou ver mais. Ó, se você abrir aqui, você vai ver que você não tem exponencial, tá vendo? Sim, isso eu peguei. Eu só não consegui abrir aquela outra janela que o senhor abriu. Ah, tá. Então vamos lá, ó. Eu vou abrir uma expressão. Vou apagar isso aqui. Botão direito, construir uma expressão. Eu venho aqui ó, em distribuições randônicas. Venho em exponencial. Quando eu coloco em exponencial, ela já monta a expressão, tá vendo? Ó? Aqui do lado é onde eu vou botar 8,5, que é a média. Achou? Ah, sim, pronto.
passa para minutos e tá ok. Eu vou montar agora a segunda célula aqui. Montei a segunda célula. Ela também é uma, vou chamar de processo 2, que é a célula 2. Vou colocar aqui também um recurso, vou adicionar, só que aqui eu vou chamar de recurso 2, tá? Pode ser o mesmo recurso lá de cima. Vou dar um OK. O tempo é o mesmo, é uma exponencial, só que eu não tenho exponencial, ó, reparem. Eu venho em expressão, botão direito, vou construir a expressão, distribuição randômica exponencial, venho aqui e monto 8.5. Dou um OK, passo aqui para minutos, OK, pronto, já montei a segunda. O exercício fala o seguinte: o modelo deve ser preparado para rodar 30 replicações de 12 horas e o sistema não é terminal. Essas informações, eu tenho que inserir elas em algum canto. Como é parâmetros de simulação, eu venho aqui em rodar, configurar. Eu tenho aqui número de replicações. Ele fala para eu rodar 30 replicações. Qual é a duração da replicação? É 12 horas. O sistema não é terminal, então eu não quero inicializar entre replicações. Não. Então eu vou soltar o sistema. Então o que quer dizer isso aí? Eu não vou, se acabar as 12 horas, eu não vou esperar esgotar todas as entidades dentro do processo para inicializar a outra. Ela vai seguir da forma que está, ok? Logo, a média vai ser diferente. Tudo bem? Então, 12 horas, ok. E vou mandar rodar. Repare o que vai acontecer aqui. Tá aqui embaixo, tá uma replicação de 30. Vai rodar 30 vezes a mesma simulação. Eu vou acelerar isso aqui, senão a gente vai ficar até... Olha o que aconteceu aqui, ó. Máximo de 150 entidades excedido. Por quê? Porque fez uma fila extremamente longa. Então, vamos lá. Por que ela fez essa fila? Porque só está todo mundo passando para cá. Muito bem. Então, eu quero... se eu for olhar o meu relatório, vocês vão perceber que isso daqui está trabalhando com mais de 100%, óbvio. Então, eu venho aqui dentro e vou colocar, por exemplo, 80%. Quando eu coloco 80%, eu estou dizendo o seguinte: tudo que chegar aqui, 80% vem para um lado e 20% vai para o outro. Vamos ver se vai dar problema. Reparem que a segunda célula já está trabalhando. Foi para 27, 20, 30. Não travou. Agora eu preciso saber o seguinte: quanto que a célula 1 e a célula 2 está trabalhando, né? Não pode ter nenhuma acima de 75%. Bom, fiz 102 peças. Se eu abrir isso daqui, eu tenho todas as informações. Eu quero informação de uso ou quanto eu estou utilizando de algum recurso. Então, eu venho em recurso. Lá embaixo, eu tenho schedule. Recurso 1 está com 96% do tempo trabalhando. E o recurso 2, 24,68. Ok? Se você quiser levar isso aqui para frente, eu já vou mostrar para vocês. Então, ó, está com 96, tem que estar com 75. Então, eu vou fechar aqui. Para não ter que ficar vindo aqui toda hora, eu vou montar as tabelinhas de percentual aqui em cima, tá? Então, ó, lembrando, variável, eu quero construir uma expressão. Eu quero uma informação sobre o recurso. A informação que tem
o tempo de utilização de um recurso é o schedule, ok? Esse cara aqui, ó. Só que quando eu abrir aqui, eu tenho dois recursos, recurso 1 e recurso 2. Primeiro eu quero do recurso 1. Ele montou uma expressão aqui embaixo para mim, só que se eu levar ela desse jeito aqui, ela vai vir daquele jeito, 0,90 e pouco. Muito bem, eu vou multiplicar por 100, porque ela vem em percentual. Vou dar um OK e vou colocar esse cara aqui, ó. Tá, eu vou deixar ele com 3 casas percentuais. Aqui, pronto. Beleza? Muito bem. Vou fazer a mesma coisa com o processo 2. Então, eu vou lá de novo, ó. Vou apagar esse cara que está aí. Botão direito, construir expressão. Reparem que eu estou fazendo a mesma coisa 2 vezes, tá? Eu venho em recurso, usei e venho aqui no schedule. O layout pode ser qualquer um, professor? Como? O layout, tipo assim, para formar essa célula aí, pode ser qualquer um, tipo, conforme o que o senhor deseja? O layout? Eu não entendi o layout. Sim, a forma da célula, tipo assim. A disposição, ela quer dizer se a disposição das células do jeito que você colocou tem que ser essa ou pode ser de qualquer jeito? Qualquer jeito. Você que decide. Ok? Só que agora, olha, eu quero o schedule do recurso 2. Recurso 2. Venho aqui embaixo e multiplico por 100. Vou dar um OK, OK, e está aqui embaixo. Esse valor que está vindo aqui já está vindo em percentual. Oh, meu pai. Já está vindo em percentual, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Só para se está funcionando essas porcaria aqui. Vamos lá. Então, tá aí, ó. Chega a trabalhar 100% do tempo, ó. Só que não trava. A de baixo está em 20, 30, tá vendo, ó? Vamos ver a hora que rodar as 30 replicações. Então, vamos ver, ó. Lá no 98, porque aqui eu arredondei, tá? Está arredondado, mas está praticamente 100%. Isso quer dizer o seguinte, 80% das peças estão vindo ainda para cá, não é o suficiente para que ela trabalhe com abaixo de 75% aqui do tempo. Eu venho aqui, vou passar agora para 70%. Isso quer dizer o seguinte, 70% das peças estão vindo para cá, e eu estou afrouxando essa fila, jogando 30% para a produção de baixo. Vou dar um OK. Vamos ver no final quanto é que ela roda. Ó, aqui já começou, estou com 70% e 39% aqui, tá? Você vai falar assim para mim, porra, mas isso aqui dá mais de 110. É claro que dá mais de 110. O sistema, ele não foi zerado. Eu não fiz somente uma replicação. Lembrando que quando acaba uma replicação, ainda tem gente dentro da fila. Ok? Então, abaixo de 70%, eu posso dizer para vocês que o sistema agora está da forma que eu quero, não trabalhando mais com 75% do tempo de uso. Muito bem. Baseado no que eu acabei de explicar, alguma dúvida? Esse silêncio dos meus espíritos quer dizer que não tem dúvida. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos retornar ao nosso slide. Aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, menor que 75%, a partir de 36% das peças seguintes células, ela já começa a trabalhar com 68%. Mas eu coloquei 70% e vocês perceberam que ele já caiu bem a célula. Com 71% e 40% a mesma coisa, ok?
Então, se eu passar para 64% de side, eles vão trabalhar mais baseados nessa percentual. Então, não tem uma resposta correta. A resposta correta é aquela que a célula 1 não trabalhe acima de 75%. Tudo bem? Ok. Bom, essa aqui, eu vou trabalhar com duas situações aí, tá? Uma, desculpe, aqui eu vou ter que fazer o Arena tomar uma decisão, tá certo? Agora o Arena vai tomar uma decisão. Então, olha lá. Em uma academia de ginástica, reparem, pessoal, eu não queria falar isso, mas reparem que todos os exemplos que eu dou, todos os exercícios que eu dou, na verdade, eu estou descrevendo um cenário. Então, aquela descrição do cenário dentro do projeto de vocês é mais ou menos isso. É isso que vocês têm que me mostrar, ó. Só que aqui, reparem também que eu não coloquei nenhum exemplo voltado à logística, voltado à área do porto. Por quê? Porque se eu fizer isso, cada exercício que eu der aqui é um case que vocês vão tentar ludibriar, não é verdade? Então, cada exercício desse, se você mudar essa historinha aqui e falar que você pesquisou, eu vou ter que acreditar. Então, não fiquem muito preocupados. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Procurem fazer algo sério, tá certo? Precisa fazer um negócio monstruoso, levando em consideração todas as variáveis do sistema? Não. Se você colocar aí a chegada de caminhão com 2 processos para mim, incrementar um pouquinho ele com uma tomada de decisão, colocar tempo de rota de um lugar, de um processo para outro, você já consegue fazer um trabalho absurdo. Se vocês tivessem já lido algum artigo sobre simulação, vocês iam perceber que dentro da própria engenharia da produção, os projetos que são feitos, as análises, são feitas em pequenos locais dentro da indústria. Pequenos locais dentro da área portuária. Tá certo? Ele não vai simular da hora que o caminhão sai da Bahia cheio de coco, coloca no navio aqui, descarrega na China para vender coco para chinês. Não. Ele vai pegar uma parte desse processo, aonde você identifica que tem um problema, ou que pode ter uma melhoria. Tá certo? Não tem que fazer nada absurdo. A ideia aqui da PI 5 é demonstrar a usabilidade da ferramenta em um projeto de pesquisa. É isso que eu quero. Só que eu não quero na forma de artigo, eu quero um relatório. Então fica muito mais fácil. Então vamos lá. Falando Oi. assim, em nome do nosso time, né? Da nossa galera, vou falar para o senhor. Primeiramente, nós começamos realmente a estudar esses artigos acadêmicos da área de engenharia, né? E, sinceramente, a gente ficou meio doido, porque é tanta informação, é tanto número, é tanta coisa, assim, né? Que nós não conseguimos, assim, assimilar para fazer uma simulação na Arena à altura que o senhor precisaria, né? Nesse sentido. E, lógico, como o senhor falou no primeiro dia, a gente não vai pegar e fazer uma simulação na Arena nesse sentido, né? Tanto que quando a gente pega e vai para o YouTube, nós vemos, assim, várias simulações maravilhosas de sistemas de produção, que vai do input até o output, de vários tipos de produtos, tudo mais. Mas, enfim, só sintetizando aqui, em relação ao nosso grupo, assim, nós estamos, assim, estudando bastante, né, para entregar para o senhor uma simulação que seja bacana, dentro da área de gestão portuária. Nós estamos
com alguns percalços, porque gerentes, né, não querem nos passar informações e tudo mais, né? Então, se caso isso acontecer realmente, nós vamos ter que Vanessa, mudar o projeto, né? Vanessa, não sei se você me permite, Vanessa, estou com maior dificuldade nessa matéria. Dá para a gente conversar isso na aula de PI, Vanessa? Eu já me perdi no primeiro exercício, não sei se tu pegou. Eu quero escutar, e você tá falando e a gente quer prestar atenção, sabe? Meio chato. Tá bom, beleza. Eu só queria que, se o professor puder voltar, que eu me perdi todo no primeiro exercício, professor, você me desculpa. E a gente, depois aí no intervalo, a gente faz as aulas de PI, aí vamos tirar essas dúvidas, que eu também tenho dúvida, bastante coisa para falar, Vanessa. Mas me desculpa, eu me perdi todo, cara. Essa aula aqui eu me perdi. Tem problema, vamos voltar. Mas o que a Vanessa está falando é importante, eu acho. É exatamente por isso que é tão importante que a gente tem que ter uma aula só para essa, entendeu, dona Ivete? É muito importante o que ela está falando, ninguém está falando que não. Mas é que, para esse exercício, eu já me perdi, entendeu? Então, eu queria me concentrar nesse aqui e depois do intervalo a gente falar sobre todas essas dúvidas que ela tem, eu tenho, lá na aula de artigo. Então, vamos lá. Vocês estão desesperados, estão na quarta aula, vocês estão aprendendo o segundo bloquinho, já está esse desespero, é estranho. Vamos esperar acabar a matéria para vocês começarem a achar dificuldade, tá certo? Vamos, com calma. Isso é uma matéria que vocês têm que entender, só, ponto. Vamos lá. Bom, vamos lá, deixa eu ver onde eu estava aqui. Vamos voltar no Arena. É esse processo aqui que você está falando, né, Alessandro? Professor, Tá. Eu peguei todo isso aqui, ó, do Decide para frente. Eu não vi o que o senhor fez aqui no Create, se você também mexeu, né? O Create eu só coloquei aqui o tempo de chegada das peças. 7 minutos, exponencial, conforme o exercício, ok? Tudo bem? Beleza, então, era isso aí que eu não conseguia ver. Obrigado. Era isso daí. Ok. Só. Professor, e no Dispose você colocou o quê? Que eu não consegui ver. Absolutamente nada. Mas eu posso escrever aqui, por exemplo, saída. O Dispose é o único bloquinho que você não precisa fazer absolutamente nada. Você simplesmente está falando que você está simulando do Create e aqui é o término dela. Tá, Certo? e essas caixinhas cinzas, o senhor criou como? Também não consegui acompanhar, foi muito rápido. Tá. Então eu vou criar. Eu quero saber qual é a probabilidade, qual é o tempo de uso quanto que está sendo utilizado no processo 1. Quanto que ela está sendo utilizada? Ela tem que estar sendo utilizada menos 75%, que é o que o exercício pede, tá ok? Para eu não ter que ficar rodando e voltando no relatório, eu montei essa caixinha aqui, que é o meu display, para verificar aqui na frente qual é o resultado que está lá. Eu posso buscar qualquer resultado que tiver lá dentro do Arena para cá. Tá? Então, em vez de eu ir no relatório, eu venho e monto uma caixinha aqui, mostrando qual é o percentual que está sendo utilizado lá. Como é que eu fiz isso? Eu vim aqui nesse bloquinho azul, ó, onde está escrito variável, eu vou clicar nele, tá certo? E vou montar uma expressão aqui. Eu não preciso saber expressão nenhuma. Eu monto, a única coisa que eu tenho que saber é o seguinte, eu tenho que construir uma expressão, e essa expressão está relacionada a um recurso, e o que eu quero saber do recurso? Qual é o tempo de uso dele? E quem que me dá essa informação? Uma caixinha aqui chamada Schedule, Utilization. Se eu clicar nela, ela vai abrir aqui, na lateral, vários recursos, todos os que eu tenho. Eu quero fazer do recurso 1. Eu clico no recurso 1, ele montou esse palavrão aqui embaixo, tá certo? Só que se eu pegar da forma que está, o que vai acontecer? Ele vai vir naquele formato de 0,79%. Não é isso que eu quero. Então, para vir em forma de percentual, eu multiplico
por 100. Aqui na frente, aqui no fim dela, ó. E vou dar um OK aqui. Quando eu dei esse OK, eu ponho ela aqui na frente, ó. E pronto, montei ela. Quando eu rodo, reparem que aqui, esse valor que está aparecendo aqui, ó, é o mesmo que vai mostrar para mim lá no meu relatório. Entendeu? Laiane que perguntou? Era isso? Isso. Tá. Sim. Então, olha só, aqui está 0,6972, que é o percentual de utilização da máquina 2. Alguma dúvida aqui a mais? Nenhuma? Você pode refazer o slide? Como? Não entendi. Você pode refazer o slide? Porque o meu Slide? mesmo, o processo 1 e o 2, eles não estão interligados, assim, tá voando o processo 2 e o 1 está ligado com o restante e eles não estão interligados. Esse aqui que você está falando que não está interligado? Esse aqui? Isso. Ele está assim, ó. Isso. Ele tá... Ok. E então, tem o processo 1 também ele não está ligando com o 2 e a saída. Tá, ele está assim, então, ó. Desse jeito. Isso. Então, O meu vamos lá. tá assim. Tá, eu vou conectar. Para eu conectar, eu venho aqui em cima, existe um conectar. Tá vendo? Aqui em cima. Clica nele. Aí você vem aqui onde fica verdinho, ó, e traz ele para cá. Para você não ter que voltar lá, um caminho aqui, ó. Você pode clicar aqui na área com o botão direito, repetir a última ação. Você vem aqui e faz isso. Ou você volta lá, clica e traz aqui. Tudo bem? Ok, Rodrigo? Eu consegui. Então tá. Muito bem. Então, vamos voltar para o slide. Cadê o slide? Está aqui. Eu gostaria que vocês ficassem bem relaxados para essa matéria aqui. Ela não é difícil, ok? Não se preocupem com a API aqui. Se preocupem aqui em entender como configurar os bloquinhos. Tá certo? Vamos por partes. Vamos botar a carroça na frente do burro. Se mandar eu operar uma pessoa hoje, eu vou falar para você assim, ó, impossível. Mas se eu tiver 6 anos de treinamento, quem sabe eu consigo. Então vamos com calma. Vamos aprender a ferramenta e ver se dá para utilizar. Então vamos lá. Em uma... Cadê? Não é isso que eu quero. Problema de produção. Eu quero fazer isso aqui, ó, dimensionamento de academia. Em uma academia de ginástica, os alunos de 15 a 45 anos, que é a minha faixa, chegam em intervalo exponencial de 20 minutos. Ao se dirigirem para a sala de musculação, todos precisam fazer o aquecimento, que consiste em um tempo normal de 15 minutos com desvio padrão de 4, de caminhada. A caminhada é feita em uma das 15 esteiras disponíveis. Vou montando o cenário na cabeça de vocês. Caso todas as esteiras estejam ocupadas, o aluno vai para o ginásio e caminha durante esse mesmo tempo. O ginásio tem capacidade suficiente para qualquer quantidade de alunos da academia. Muito bem. Depois do aquecimento, os alunos vão diretamente para os aparelhos de musculação, que também tem disponibilidade suficiente para todo mundo. A musculação leva tempo normal de 35,4 minutos. Depois disso, os alunos vão embora. Simular esse sistema terminal por 30 replicações de 10 horas e responder as perguntas. Qual é a utilização do conjunto de esteiras? E qual é a quantidade média diária de pessoas dentro da sala de musculação? Ok? Muito bem. Então, qual é o cenário que eu montei aqui? Eu nem vi ainda a lógica do problema. Eu chego numa academia e tenho que fazer musculação. Ótimo. Se eu tivesse que ir para a musculação, não ia ter problema nenhum, porque ele está dizendo para mim
que eu não tenho problema de quantidade de aparelhos para fazer musculação, é suficiente para todo mundo. Só que antes de eu ir fazer a musculação, eu tenho que fazer um aquecimento. Esse aquecimento, ele é feito em 15 esteiras que eu tenho lá. Só que, se eu chegar e essas esteiras estiverem cheias, o que eu faço? Eu vou para o ginásio. E faço o mesmo tempo que eu ia gastar na esteira, eu vou gastar no ginásio. Fiz 15 minutos de aquecimento, aí sim, mesmo quem está na esteira e quem está no ginásio, todos vão para a musculação, fazem o tempo dela lá e vão embora. Conseguiram entender o cenário? Então, esse é o cenário. Tá ok? Então, por exemplo, você pode falar assim para mim, olha, eu estou com um problema no terminal lá que eu percebi, que eu tenho 15 gates, tá certo? E depois que o caminhão passa pelo gate, ele vai descarregar uma certa quantidade de granel sólido. Muito bem. Se o caminhão chegar e tiver todos os gates ocupados, o que ele faz? Ele vai para um bolsão, ele vai esperar desocupar um daqueles terminais, um daqueles gates, vai entrar, gastar o mesmo tempo, vai descarregar e vai embora. Muito bem, aí eu tenho um problema, ok? O bolsão não tem capacidade para todo mundo, ok, o que eu faço? Então, o que eu posso espaçar a chegada? É uma solução de um problema. Isso já vira um relatório técnico. Eu tenho condições de aumentar a quantidade de gates? Não, não tenho. Então, isso daí é inviável. Eu posso aumentar através de um Kaizen rendimento nesses gates? Eu posso automatizar alguma coisa para que eu diminua o tempo do meu sistema? Posso. Pronto, já tem mais uma solução viável para o seu problema. Isso já gera um relatório. Tá certo? Então, reparem que este exercício da academia virou um relatório técnico. Ok? Então, não é nada difícil, pessoal. Nada difícil fazer um relatório técnico em cima de uma simulação. Inventem algum cenário aqui fictício. Pega esse exercício e muda a historinha dele. Ok? Já está resolvido o teu problema. Então, vamos lá. Eu vou montar este exercício agora. Vocês parecem que não sabem enganar professor, gente. Tá louco? Vamos lá. Eu sei, mas não posso ensinar, né? Preciso dar exemplo. Né? Tá bom. Abrir. Um novo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou montar a lógica da coisa, tá? Depois eu vou me preocupar em configurar. Bom, para os clientes chegar tem que ter um create. Ótimo. Ok, eu sei que eu tenho uma sala de musculação. Beleza, eu vou apagar isso aqui. Estou montando só o cenário. Então aqui eu vou ter o local para colocar. Aqui eu tenho um create onde as pessoas chegam. Eu vou devagar na hora que eu estiver configurando. Tá bom? Aqui eu só estou contando a historinha que eu acabei de contar para vocês. Eu vou num processo que é o meu ginásio. Estou apagando tudo, ó. Então eu chego, eu vou onde eu tenho as minhas esteiras. Se aqui estiver cheio, eu vou para um outro local fazer o aquecimento. Muito bem. Independente por onde eu fiz o meu aquecimento, eu vou ter que depois fazer a musculação e depois eu vou me embora. Beleza? Só que, para eu saber se eu vou para cá ou para cá, eu preciso de um bloquinho chamado de site. Beleza? Agora eu vou construir. Até aqui tudo bem, pessoal, o que eu fiz? Eu simplesmente montei os lugares aonde eu vou fazer esteira, aonde eu vou caminhar no meu ginásio, aonde eu vou fazer musculação e aonde eu vou embora. Só isso que eu fiz. Agora eu vou conectar esses caras, ó. Então, se eu for fazer esteira, eu venho para cá. A partir daqui, eu usei a esteira, vou fazer a musculação e vou embora. Muito bem. Agora, se eu chegar aqui, as esteiras estiverem ocupadas, eu tenho que ir para o ginásio. Ok? Depois que eu aqui
eu também fiz o aquecimento, eu vou também para a sala de musculação. Oxe, que isso? Eu vou para a sala de musculação, faço a musculação e vou embora. Até aqui, dúvidas? Nenhuma. Não. Enquanto não. Ótimo. Tá vendo? É só ir com calma. Então, aqui eu montei o cenário, ó. Montei o cenário. Ok? Muito bem. Então, vamos voltar ao exercício. Em uma academia de ginástica, os alunos de 15 a 41 anos chegam em intervalos exponenciais de 20 minutos. Então, eu tenho que colocar exponencial de 20 minutos. Eu venho aqui no meu Create. Pessoal, se alguém está digitando no chat, eu não estou nem olhando agora. E aqui eu vou colocar assim, ó. Chegada de clientes. Tá bom? Muito bem. Ele fala que ele chega em uma função exponencial de 20 minutos. Ou seja, de 20 em 20 minutos, exponencialmente distribuídos, chega um aluno. Ok? E mais nada. Se alguém tiver dúvida em algum procedimento, me avisem. Quando eu tenho um decide para tomada de decisão, pessoal, eu preciso primeiro configurar os processos, senão ele não vai saber o que procurar. Então eu venho aqui, ó, sala de esteiras, tá certo? Esterias, não. Se eu tenho uma sala de esteira e me falaram que eu tenho 15 esteiras, eu venho aqui em Size Delay Release e vou adicionar esteira. Vou de novo. Vou dar um OK. Na sala de esteira, o cara gasta normal, ele vai ficar aquecendo na esteira 15 minutos com desvio padrão de 4. Muito bem, então vem aqui, ó, em tipo de delay, vou passar para normal. Reparem que ele já abre aqui para mim, ó, valor da média e valor do desvio padrão. Então aqui eu tenho 15 minutos. Cuidado aqui, pessoal, que ele tem um ponto aqui, tal, é ponto 02. Apaguem tudo. Desvio padrão de 4, mas não é 51, é 15. E minutos. Alguma dúvida aqui? Fala agora. Na parte do recurso, não seriam 15 esteiras? Seriam. Já vou colocar lá. Já vou colocar lá. Você está fazendo o seguinte para mim, né? Professor, por que o senhor então não coloca aqui 15? Não é isso que você ia falar para mim? Isso. Pensou? Muito bem. Se eu fizer isso aqui, eu estou dizendo que em uma esteira, 15 caras vão ficar ali dentro. Em uma esteira vai entrar 15 carinhas lá e vai ficar correndo ao mesmo tempo. Aqui é a capacidade do recurso. Não é a quantidade de recursos. Eu já mostrei isso para vocês uma vez, vou mostrar de novo. Então, aqui é a esteira, cada esteira é um aluno por esteira. Aonde que eu vou colocar 15? Onde eu vou colocar 15 esteiras? Lembra que eu falei para vocês que aqui do lado existe umas tabelinhas parecendo Excel? Estão vendo? Aonde eu tenho recursos, ó. O único recurso que eu tenho por enquanto está aqui embaixo, é esteira. Aí sim. Qual é a capacidade da esteira? Aqui eu vou colocar 15. Ok? Rodrigo? Sim, professor, eu só não estou achando o recurso aí embaixo. Você vem aqui, ó, em processos básicos. Acha esse carinha aqui, ó. Resource. Se você clicar nele, ele vai aparecer aqui embaixo. Às vezes, pode ser que você esteja com ele muito baixo, que você não está vendo, ó. Tá? Então, sobe um pouquinho aqui, ó,
que ele aparece. Perfeito. Legal? Certo, professor. Então vamos lá agora. Agora eu vou configurar a sala, o ginásio, ok? Então aqui, vou colocar aqui, assim, ó, espaco, ginásio sem acento, ok? Vou adicionar um recurso chamado ginásio. Vou manter um aqui também. Eu tenho um ginásio. Qual é a capacidade deste ginásio? A gente já vai ver. Ele falou que não temos problema de espaço dentro do ginásio. Mas ele fala que aqui dentro do ginásio, eu também trabalho com um tempo normal, em minutos, de média 8, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, é 15 minutos com desvio padrão de 4. Até aqui, alguma dúvida? O ginásio, ó, reparem que agora, em recurso, apareceu aqui também, ó, eu só tinha esteira, tá vendo? Agora aparece ginásio. Se eu deixar dessa forma aqui, esse ginásio tem capacidade para uma pessoa só. Como eu disse que eu não tenho problema com espaço, se eu clicar aqui do lado, eu vou colocar Infinite, ok? Vê se todo mundo chegou até aí. Qual que era o desvio do... era 8 minutos e o outro era o quê? O outro? Isso, é o desvio, né? 15 minutos com desvio padrão de 4. Não, era no ginásio. Do ginásio? O ginásio também é 15 minutos com desvio padrão de 4. O tempo de aquecimento, ele fazendo na esteira no ginásio é o mesmo. Ele só vai para o ginásio porque se não tiver esteira lá para ele fazer a ginástica. Entendeu? Ok. Muito bem. Então, o tempo dos dois processos são os mesmos. Depois, ele vai para a sala de musculação. Então, aqui é a minha sala de musculacão. Não tem C cedilha. Vou colocar size delay release e vou adicionar um espaço. Vou colocar aqui aparelhos. Sei lá qual é o aparelho que tem lá. Ele também diz, aqui sim, a musculação mudou de nome agora. A caminhada, o ginásio tem capacidade... Depois do aquecimento, os alunos vão diretamente para os aparelhos de musculação, que também tem disponibilidade suficiente. A musculação leva um tempo de 35 minutos com desvio padrão de 4. Então, é uma normal em minutos de... Ele vai gastar 35 minutos com desvio padrão de 4. Todo mundo junto? Sim, professor. Então, vamos lá. Dei um ok. Agora é o seguinte. O cara chegou. Tá certo? O cara chegou. Se você chega numa academia, qual é a decisão que você toma? O que você observa para tomar uma decisão se você vai para a esteira ou vai para o ginásio? Imagina que você acabou de entrar na recepção da academia. O que você faz? Qual é a primeira observação sua? Onde está cheio. Hã? Onde está cheio. É o Matheus que está falando? Aonde está cheio? Isso. Você não pode fazer essa pergunta
porque, por exemplo, o espaço de ginásio pode estar cheio, mas tem espaço. Tá certo? Então, não é essa a observação, a pergunta. Qual seria a outra? Qual é a pergunta? Laiane, você que está aí quietinha com a mão no queixo. Oi, você. Oi. Quando você vai para a academia e você chega na academia, você tem lá 15 esteiras e tem um lugar para você fazer aquecimento. Como é que você decide se vai para a esteira ou vai para o ginásio? Porque primeiro tem que aquecer o corpo, talvez, para depois pegar. Não, seu corpo já está aquecido, que você viu. Como é que é, Ivete? Tinha caído. Ivete? Não, eu pensei se tem vaga para mim, sei lá. Muito bem, mas tem vaga onde? Na sala de esteira, professor. Na esteira. Ver se tá cheio. Isso. Então você chega e verifica se tem esteira vaga para você. Isso, na esteira, isso. Perfeito. É exatamente essa é a observação. Só que quando você vai colocar isso numa equação de uma forma diferente, tem que o teu raciocínio é o seguinte: existem 15 esteiras. Se a quantidade de esteiras que tem disponível estiver com 15 pessoas, eu vou para a sala de ginástica. Não é assim que a gente pensa? A gente pensa assim, só não sabe que pensa assim. Então, a gente tem que começar agora a descobrir como é que o ser humano pensa, tá certo? Isso aí se chama lógica, tá certo? Chama-se lógica. Então, você chegou na academia, você vai falar o seguinte: bom, se a quantidade de recursos que tem lá for menor ou igual à quantidade de entidades que estão sendo utilizadas ou de pessoas lá dentro, eu vou para a esteira. Se for maior, eu vou para a sala o ginásio para fazer musculação. Até aí, alguma dúvida no que eu falei para vocês? Eu não, professor. Então, tá bom. Então, olha só. Quando eu vier aqui no Decide, eu vou ter que tomar uma decisão baseado em anyway by condition, ok? Eu vou tomar uma decisão baseada em uma condição. Tá certo? Muito bem. Eu vou tomar uma decisão, eu vou montar uma expressão aqui, ok? Eu vou dizer o seguinte: se a quantidade de recursos estiver lá for menor do que a quantidade que está sendo utilizada, eu vou ter ela como verdadeira. Então, ó, se eu entrar aqui e construir uma expressão, eu quero informação sobre recurso, correto? Reparem uma coisa. Número corrente, corrente number schedule. Isso aqui é o número MR, é a quantidade de aparelhos que eu tenho lá? Não, eu quero saber a quantidade de esteiras. Se a quantidade de esteiras for menor do que a NR da esteira. Esse NR aqui, ó, corrente number bus, é as que estão sendo utilizadas. Tá? Então, ó, MR é o número corrente a quantidade de recursos que eu tenho naquele momento. Ok? Eu tenho 15. Se eu venho aqui e coloco aqui o corrente number bus, eu estou dizendo o seguinte: se a quantidade de esteiras for menor do que a quantidade que está sendo utilizada naquele momento, está sendo utilizada, eu tenho como verdadeiro. Vou dar um OK. Ele marcou, ele gravou isso aqui para mim. E estou dando um OK aqui. Então, o que vai acontecer agora? Todo mundo que chegar aqui, ele vai ter esse raciocínio que nós tivemos. Se a quantidade de esteiras, se a quantidade de recursos for menor do que a quantidade que está sendo utilizado, eu venho para cá. Caso contrário, eu venho para o ginásio. Professor. Beleza? Oi. Desculpa aí,
Me perdi um pouco nessa parte aí, porque o senhor falou anyway by condition, mas ali colocou 2, aí eu fiquei meio confuso. 2 caminhos por uma condição. Tá. Aí eu montei essa condição. MR esteira menor que NR esteira. Da onde veio isso? Eu vim aqui em construir uma expressão. Eu quero informação sobre recurso. Qual é a informação que eu quero? Eu venho aqui os eixos, ó. Tá certo? E venho aqui, ó. Eu posso pegar a média. Média não, desculpa. Eu posso pegar aqui, ó. O número MR aparelhos. Quantos aparelhos eu tenho aqui agendados? Tá certo? Eu tenho 15. Se ele for menor do que o que está sendo pessoas sendo utilizadas, o que está sendo utilizados, ó, tá certo? Que estão ocupados, eu tenho como verdadeiro, ou seja, está sobrando aparelho. Se ele for igual, já não pode estar aqui. Se for maior, aí eu vou ter que ir para a academia. Então, ó, montei aqui MR aparelhos menor que NR aparelhos. Vou dar um OK e vou rodar aqui só para ver o que vai acontecer. Olha, se eu coloquei nessa situação, todo mundo está indo para onde? Para o ginásio. Ninguém está vindo para cá, não é isso? Concorda? Então essa lógica está errada. E aonde é que está errada? Onde que ela está errada, galera? No aparelho, né? Tem que ser na esteira, não é isso? Na esteira? Então vamos ver se é isso. Eu vou apagar aqui. Então, repararam que detalhes, eu perco a minha expressão. Então, ó, vou construir, vou lá em recurso, os eixos, e vou pegar o seguinte, ó, a quantidade de aparelhos agendados de quem? Da esteira. Ela é menor do que o que eu estou utilizando agora. Vou dar um OK. Vamos ver o que vai acontecer. É interessante, professor, é que quando a gente muda um detalhe, né, já muda tudo. É demais. Exatamente. Então, na verdade, aqui, ó, o que está errado é a minha lógica. Tá certo? Então, ou eu mudo esse sinal aqui para maior. Reparem agora o que vai acontecer. Ninguém mais está vindo para cá. Está todo mundo vindo para onde? Para minha esteira. Somente se essas esteiras estiverem montadas, lotadas, é que eu vou para o meu espaço aqui, para o meu ginásio. O que está acontecendo? Ninguém está passando para o ginásio. O que pode estar acontecendo aí, pessoal? Por que será que ninguém está indo para o ginásio? A gente programou o tempo ainda, né? Não é nem isso. Dá uma olhada aqui, ó. As pessoas chegam de quanto em quanto tempo? De 20 em 20 minutos, certo? Muito bem. Esse cara aqui vai para a esteira. Quanto ele gasta aqui? Em média, 15 minutos. E depois ele vai para a musculação. Você acha que alguém vai para o ginásio? Chegou um primeiro cara aqui, veio para a musculação, gastou 15 minutos. Só vai chegar outro aqui depois de 20. Sempre vai ter uma ociosidade de 5 minutos nas esteiras. Tem de pausa, né, professor? Exato. Eu superdimensionei a minha academia. Por quê? A frequência de chegada ela é muito pequena, baseada na estrutura que eu tenho na minha academia. Eu tenho uma academia superdimensionada para a quantidade de demanda. A gente fala assim, tá? Então, o que eu poderia fazer aqui? Vou fazer um marketing aqui para aumentar a quantidade de pessoas que chegam. Em vez de chegar uma por vez, vamos ver aqui se chegar 15 pessoas por vez de 20 em 20 minutos. O que vai acontecer? Reparem que agora já está começando, lota muito rápido as 15 aqui, ó, perceberam? Deu um erro aqui por conta da galera que está chegando aí de monte.
Mas vocês perceberam? Acúmulo, né, das pessoas. Exatamente. Se eu tenho 15 esteiras, chega a 20 pessoas, é óbvio que as últimas 5 vão ter que vir para o espaço. Chegou mais 20 e assim vai. Vai chegar uma hora que vai estourar a academia aqui. A ideia desse exercício é mostrar para vocês como é que a gente monta decisões. E hoje, o interessante é justamente essa aqui. Eu montei aqui, ó, MR menor que da esteira, ou seja, a quantidade de esteiras programadas tem que ser menor que o número de esteiras, tem que ser maior que o número de esteiras, menor que o número de esteiras que está sendo ocupado. Eu posso fazer assim também, ó. Quer ver? Olha, cadê? Ah, não. Ai, galerinha, peraí. Acho que eu fechei o Arena. Deixa eu... Peraí que eu tenho um pronto aqui, já pego ele mesmo. Professor, quando o senhor abrir de novo, você poderia depois voltar só na expressão? Eu acho que eu fiz besteira aqui. Posso, deixa eu ver se eu tenho um pronto aqui que eu acabei de apagar essa desgraça. Só um tranquilo, professor. Eu fui fechar o relatório. Peraí. Eu acho que eu tenho um pronto aqui. Ele assimila o último, não assimila, professor? Não, eu não salvei. Mas eu tinha montado um aqui. Vamos lá. Você quer que eu volte aonde? Esse aqui está igualzinho, tá, pessoal? Não se preocupem. Vamos lá. Aqui que você quer ver? Olha aqui o que eu fiz aqui, ó. Olha aqui. Aqui eu inverti a lógica. Em vez de eu colocar MR, na verdade eu peguei o MR maior que NR. Aqui eu estou pegando NR menor que MR. Eu simplesmente inverti uma condição com a outra, mas é a mesma coisa. Tá certo? Mas o que quer dizer aqui é o seguinte. Eu vou passar para vocês, eu vou deixar disponibilizado o que quer dizer cada letrinha dessa daqui, tá, pessoal? Porque quem não conseguir enxergar o que é NR, MR do recurso, se você entrar aqui, ó, isso aqui põe no Google que vocês vão saber o que significa. Tá ok? Então, ó, o número corrente foi agendado, o que eu estou utilizando, a média de número de esteiras, aqui é a média, o número corrente da utilização naquele momento, e essa daqui, o percentual de uso de cada um dos recursos que eu tenho. Tá certo? Então, ó, NR da esteira menor que MR da esteira. Ou você pode fazer MR da esteira maior que NR da esteira. Eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal. A lógica que é colocada aqui é você que monta. Tá certo? Então, começar agora a pensar o seguinte. O caminhoneiro, quando ele chega para descarregar, ele tem 5 baias para descarregar. Ele já passou pelo gate. Ele tem 5 baias para descarregar. Correto? Qual é a decisão dele de ir para a baia ou ir para um local onde ele vai aguardar liberar uma baia? É essa, né? Eu estou vendo 5 baias. Ok? Então, ó, eu sei que tem 5 baias. São 5 recursos. Se eu tenho 5 caminhões, eu não posso ir para lá. Então, eu penso assim, se a quantidade de recursos utilizados é maior do que a quantidade de entidades utilizando, eu vou para a baia. Caso contrário, eu vou para o bolsão. Se eu fizer o contrário, a lógica é a mesma. Tá claro? Então, o Arena pensa que nem a gente. Só que a gente não sabe como a gente pensa. Esse é o grande problema. Tá claro? Beleza? Sim, se o senhor já delimitou, né, todas as informações, é muito mais fácil de nós colocarmos no sistema e fazermos rodar, né, para chegar no resultado. Mas o que eu coloquei, Vanessa? Eu coloquei que eu tenho certeza. Imagina que eu estou fazendo essa pesquisa, tá?
vamos imaginar que esse cenário aqui seja uma parte do Porto de Santos, de um dos terminais, ok? O caminhão chegou, eu vou descarregar nas 15 baias que eu tenho. Caso não tenha, eu vou aguardar esse cara aqui, ou vou descarregar manualmente, vamos lá, vamos falar assim. Aqui eu vou descarregar no tombador, aqui eu vou descarregar na moega. E depois eu vou passar por um processo de medição, de pesagem e vou me embora. Ora, como é que eu sei que eu tenho 15 recursos aqui? Porque eu fui lá. Ou porque eu perguntei para alguém que trabalha lá. Eu fui atrás de informação. Além da ferramenta Arena, eu usei uma outra ferramenta chamada um questionário de campo, uma pesquisa de campo, e não uma pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica fica em cima de assuntos que outros fizeram. Eu quero fazer. Aqui, nós estamos procurando resolver problemas. Cada grupo dá a sugestão de uma melhoria em um determinado sistema que conheça. Se não conhecer e não tiver condições de conhecer, não tem o que fazer. Ok? Muito bem. Esse assunto eu volto com esse mesmo exercício na aula daqui a pouco. Ok? Vamos tomar um café e 9 horas a gente está de volta na sala de operações portuárias e projetos integradores. Ok? Ok, professor, obrigado. De nada. E lá também, se alguém tiver dúvida ainda, quem tiver dúvida sobre os exercícios daqui, agora é o seguinte, agora a prioridade é PI, depois que a gente resolver PI, a gente volta nesses exercícios aqui. Tá bom? Tchau, professor. Até já. Até mais. Cantar para subir.